igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Jesus está na casa, igreja. Grande é a presença dele neste lugar. Glórias a Deus. Eu vou estar lendo o que o Senhor pôs no meu coração, que se encontra em 1 Reis 19. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Está aqui neste lugar. Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo. E Acabe fez saber a Jezebel tudo o que Elias havia feito e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Bezeba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou eu melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os profetas da espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, o rei sobre a Síria. Amém? Até aqui as palmas louvam ao Senhor. Eu, quando fiquei sabendo que ia ministrar, o Senhor já tinha falado no meu coração que seria em Reis. Mas Deus tinha me levado para falar de Acabe. Só que eu comecei a ler Acabe e não senti que era o que o Senhor queria falar. E aí os dias foram corridos para mim, e eu ali orando e pedindo para o Senhor confirmar. E aí ontem também foi muito corrido. Quando foi de noite, eu falei: Senhor, eu tenho que ministrar a sua palavra. E o que o Senhor quer que eu ministre? Porque a palavra não é minha, é do Senhor. E aí eu fui orar, quando as crianças dormiram, pedindo para o Senhor me dar a direção, se realmente era de Acabe. E o Senhor falou assim: o livro é grande, começa a ler. Aí eu comecei a ler. Falei: Senhor, vou ficar a madrugada toda lendo. Aí eu comecei a ler, e quando chegou no 19, mas o Senhor ele falou comigo quando Elias entra na caverna. Aí eu li, entendi um pouco, falei para o Senhor que iria dormir, de manhã eu levantei para meditar, né, no que o Senhor queria falar comigo. Nós já conhecemos a história de Elias, que Elias foi levantado por Deus, porque Israel vivia uma época muito idólatra, onde o rei Acabe formou uma aliança com Jezabel, e ali ele permitiu que ela trouxesse os deuses, e todo o povo começou a adorar aqueles deuses. Então Deus estava em segundo plano, e o Senhor levantou Elias com muita autoridade naquele lugar.
para ir de frente com a idolatria, para ir de frente de Acabe. Nós sabemos que neste livro conta que Elias, ele foi de frente, ele falou com Acabe, ele derrotou 450 profetas, né? E ali, nisso que ele fez isso, irou muito Jezabel, né? Ela se revoltou, porque um Deus, né, acabou com todos, então ela ameaçou a Elias, né? E que nem eu vi um estudo que dizia, por que ela não mandou logo matar? Porque ela sabia que se mandasse matar o profeta, a ira de Deus ia cair sobre ela. Então ela foi lá e ameaçou, sabendo que Elias ia temer. E Elias temeu, porque ele era um ser humano como eu e você. Não tinha nada de diferente. Um homem que enfrentou 450 profetas, que ia lá e falava o que o Senhor mandou, diante de uma mulher, com uma ameaça, ele temeu. E nos nossos dias, a igreja, não é diferente. Conosco também é assim. Nós passamos lutas com Jesus, temos vitória, mas aí vem um ventinho, uma provinha, uma coisa, vamos se colocar um gigante, né? E ali a gente teme e quer fugir. E Elias, ele não consultou o Senhor, se era para ele fazer isso. Mas, como os nossos pastores já nos ensinou que há a permissão de Deus, Deus permitiu ele seguir o caminho dele. E ele foi ali, creio eu, que se lamentando. Naquele momento, eu acredito eu, que ele perdeu um pouco da fé, da esperança, porque o medo tomou conta de Elias. Um homem cheio de autoridade, cheio do poder, mas ele teve medo, sim. E aí ele continuou indo, só que Deus é tão lindo que mesmo ele só permitindo e não mandando ele ir, Deus acompanhou ele no caminho. E Deus, ele nos acompanha todos os dias, mesmo quando você está querendo desistir, mesmo quando você está querendo parar, quando pensa em retroceder, quando fala, olha, Jesus para mim não dá mais. Ele está lá com você. E a prova disso é que Jesus, Deus mandou os anjos alimentar ele. E aí eu já tinha lido, mas eu fiquei, me chamou a atenção. Eu falei, nossa, Deus sabendo que ele queria desistir, ainda foi misericordioso. Quantas vezes eu e você, igreja, queremos desistir, o pai não deixa. A irmã veio aqui e disse que ela tentou várias vezes desistir do trabalho. Mas como Deus tinha um propósito, ele não permitiu. Glória a Deus. E Deus não deixa a gente parar. A luta vem, a prova vem, os levantes, as ameaças, e nós vamos parar. Jesus vai não, porque ele manda o alimento. Ali ele enviou o alimento. E ali o Elias acordou com um anjo tocando ele. Levanta-te e come. Creio eu que ele não entendeu nada, né? Mas está me dando o alimento, eu vou me alimentar. E voltou a dormir. Acho que com aquela angústia, com aquela vontade de desistir, de parar, de abandonar tudo. Falou, é aqui que eu vou ficar, eu vou morrer. Só que Jesus, de novo, enviou o alimento para ele. E através desse alimento, igreja, ele prosseguiu mais 40 dias. Olha o propósito do Senhor. Às vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Às vezes essa prova parece que vai te matar. Ei, mas Deus está no meio. Deus está enviando o alimento. Deus está cuidando. Deus está renovando. Deus está levantando. Deus está na situação. Por mais que você queira abandonar ele, ele não te abandona. Elias estava certo que acabou. E quantas vezes eu e você passamos por situações e a gente fala que já deu. Vou parar, né, vou desistir. Mas Deus, ele não deixa, porque ele ama as nossas vidas. Assim como ele amava a de Elias, ele permitiu Elias tentar fugir, como ele permite eu e você todos os dias tentar fugir daquilo que ele chamou a gente. Só que Elias não sabia que tinha um propósito. E ali ele foi, 40 dias. E a gente vai caminhando muitas das vezes sem força, sem fé, sem esperança. Ah, mas eu tenho que ir. Aí o pai vai e alimenta, você fala, lá vou eu. Ah, não vou mais não. Aí o pai vem e alimenta, lá vai você. Sem entender nada. Às vezes aí angustiado, né, com o coração fechado, com tanto problema, com tanta situação, com medo. Porque nós temos medo sim, igreja. Porque nós somos seres humanos. E o medo às vezes quer nos cegar. Só que Deus, ele não deixa o medo cegar eu e você. Por isso que nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. E ali ele continuou caminhando e ele chegou até a caverna, que é onde o Senhor falou grandemente ao meu coração. Todos nós, creio eu, que um dia, pelo menos já tentou entrar na caverna, né?
Falo por mim, que eu já tentei. Já tentei me trancar, só que o pai não deixou. Alguns chegam na porta e o pai tira, uns entram, como ele entrou. Ele entrou, vamos imaginar assim, aqui eu vou ficar, aqui ela não vai me achar, aqui ninguém vai me perturbar, aqui é só eu e Deus e olhe lá. Porque ele estava decepcionado, triste. Como que eu cuido do teu povo? Como que eu faço? E o povo se levanta contra mim. Por que os outros morreram e eu estou só? Muitas das vezes nós não damos nada para nós, como ele não estava dando nada para ele. Ele, por que eu? Por que só eu fiquei? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, né? Deus ainda ia fazer muitas coisas e usar ele para poder ganhar muitas coisas. E aí ele entrou. Só que quando ele não entrou sozinho. E o Senhor, ele diz assim, você pode até entrar na caverna, mas eu estou contigo. Você não está entrando sozinho. Por mais que você fala, chega, para mim já deu, Senhor, não quero mais, Senhor, vou desistir, é aqui que eu vou ficar. E fala, vai não, porque eu estou contigo. Eu não vou permitir você se fechar nessa caverna. Deus não vai permitir, igreja, que você pare, que você desista. Deus quer que nós venhamos prosseguir, mesmo na nossa pouca força, mesmo com as lutas se travando, as batalhas, as provas se levantando, as ameaças contra as nossas vidas, porque o inimigo está ao nosso derredor o tempo inteiro, e o tempo inteiro ele fica lançando, para que a gente venha parar. E ali Jesus Deus entrou, deixou ele entrar. E ele entrou, só que ele entrou junto. E ali ele falou com ele, Elias, o que fazes aqui? E aí me chamou a atenção que Elias, ele quis explicar, quis se justificar para Deus, o porquê que ele estava ali. Deus não perguntou o porquê que você está aí, Elias. Ele perguntou, o que fazes aqui? E aí ele vem justificar, né? Que é no versículo 10, ele justifica que por causa do povo, né? Ele estava ali. E Jesus, ele falava para mim, filha, fala para a minha igreja, ei igreja, por que você está aqui? Por que você está entrando nessa caverna? Por que você está querendo entregar aquilo que o Senhor deu para você? Por que você está querendo parar no meio do caminho? Deus não mandou Elias entrar lá. Elias não consultou sequer um momento o Senhor. Você tem consultado o Senhor do que o Senhor quer para você? Ou você está fazendo aquilo que você acha que é bom? Porque é bom, agradável e perfeito é a vontade do Senhor. O que eu e você queremos para nossas vidas, nem sempre é bom. E aí ele se justificou. E nós, como foi dito hoje, usamos muitas desculpas para nos justificar perante o Senhor. Ai, Senhor, mas a minha luta. Ai, Senhor, mas a minha prova. Ai, Senhor, eu não vou mais naquela igreja porque aquele irmão, porque aquela irmã. Ah, porque lá não está assim, porque lá não está assado. Ah, porque os pastores falam só aquilo. Ei, Jesus não está te perguntando por quê. Jesus está perguntando por que você está entrando na caverna. Se Ele não está mandando você entrar na caverna. O Senhor não falou em nenhum momento, Elias, vai se trancar na caverna. Mas ali com medo ele foi. E durante as nossas lutas, as nossas provas, os nossos medos, nós também entramos na caverna. Não se sinta mal por isso. Porque nós somos seres humanos e tentamos fugir. Jonas tentou fugir. Só que o que Deus falava hoje de manhã no meu coração, vocês podem até tentar fugir o quanto quiser, mas não adianta, porque quando Deus tem um propósito, Deus faz acontecer da maneira dele, mas Ele faz. Eu fazendo os estudos, e eu lendo, alguns estudos dizem, relatam, que Elias, nesse momento da caverna, ele meio que teve uma depressão, né? E aí Deus me levou além. Naquela época, a igreja, já havia esse mal, uma depressão. Porque ele quis ficar sozinho. Ele se afastou de todos. Até de Deus ele queria se afastar, mas Deus não se afastou dele. Então a depressão, ela já vem de lá. Ela tentou parar Elias. A depressão, ela pode até tentar te parar. Ela pode até tentar tirar você do propósito do Senhor. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que não vai te parar não. Que não vai te tirar do propósito do Senhor. Assim como não tirou Elias, não vai tirar a igreja do Senhor. A luta, a prova, nada vai tirar a igreja do Senhor do propósito do Senhor, igreja. E ali, o Senhor continuou
E Deus falou para ele: saia para fora. O Senhor fala para você: sai para fora desse problema, sai para fora dessa situação, arranca tudo que está te impedindo de enxergar a mente, de fazer caminhar comigo. Sai, igreja, para de achar que a prova e a luta é maior do que o Deus que nós servimos. Não é não, maior é o Deus que nós servimos e Ele não vai deixar a igreja parar. Aqui eu creio que quando os anjos alimentaram ele, quando acordou ele que falou: levanta, é o próprio Deus dizendo para a igreja: levanta-te, põe de pé, o alimento está aqui. Eu tenho alimentado a minha igreja todos os dias. Eu tenho sido a força de cada um de vocês. Então não é uma mera depressão, não é uma ansiedade, uma barreira, uma ameaça que vai parar, não. Não tema essa situação, confie no Senhor. Amém, igreja? Aleluia. E aí eu falando com o Senhor, eu falei: Senhor, né? Se Elias, um homem tão usado na terra, temeu, quis entrar na caverna, quem dirá eu, né? Quantas vezes eu quis entrar na caverna, mas para a glória de Deus ele não quis. Não deixou, né? Não me permitiu. Porque se ele tivesse me permitido, talvez eu não sairia como Elias. Porque muitas das vezes, quando o Senhor não nos manda fazer algo e nós fazemos, nós nos quebramos a cara, né? Saímos machucados, porque Deus ele fica só lá de braço cruzado olhando. Que o pastor está olhando para mim aqui. Quem está mandando você ir lá? Quem está mandando você fazer isso, né? Ele não vai lá e nos barra. Você está aí: eu quero parar. Quem está mandando? Mas ele não vai segurar sua mão, ele vai deixando você ir. Eu acho que eu vou parar e vou entrar na caverna. Ele não vai lá botar uma barreira, ele vai deixar você entrar. Porque o que eu aprendi também nessa palavra hoje, lendo de manhã, que a caverna também para Elias foi uma intimidade com Deus. E Deus, Ele quer intimidade com a igreja. Então talvez essa prova que você está, talvez essa caverna que você está entrando, é um propósito de Deus para te ter mais intimidade, um tete a tete a mais com você. Às vezes o Senhor está te tratando, igreja, porque o Senhor tratou Elias para quando ele saísse daqui, ele já teria algo para fazer, como ele fez. Então, quando nós estamos numa prova, numa situação, achando que tudo não é como que tem que ser, é porque o Senhor está nos tratando. Quando você está lá na sua casa falando: missionária, não tenho mais forças para ir, o Senhor está te tratando, o Senhor está renovando as suas forças. Então, ouça a voz do Espírito Santo, ouça o Senhor falar com você, porque Elias ouviu. Ele estava na caverna, ele estava, vamos colocar assim, numa depressão, fugindo do Senhor, achando ele, mas ele ouviu. E às vezes eu e você não ouvimos o que o Senhor está falando. Às vezes nós só achamos, porque nós viemos aqui, sentamos na cadeira, ficamos olhando aqui para frente, mas não ouvimos e não guardamos nada do que o Pai está falando. O Pai está falando: ei, igreja, sai para fora, ei, igreja, se coloca de pé, que vou eu fazer, vou eu renovar, vou eu colocar força onde não tenho. Aleluia. Aleluia, Senhor. E ali continuou, né? Quando o Senhor falou para ele sair para fora, passou um vento, passou o terremoto, o fogo, mas o Senhor ainda não estava ali. Porque muitas das vezes é necessário nós passarmos pelo vento, pelo terremoto, pelo fogo, e o Senhor está só de fora olhando. Porque aquele não mandou ele. O Senhor não está mandando você parar. O Senhor não está mandando você desistir. Não está mandando você entrar nessa caverna e se fechar. Porque aqui ele se fechou. Se o Senhor tivesse deixado ele lá, o que seria de Elias? Se o Senhor deixar eu e você nessa prova, que nem deixou o povo no Egito por 40 anos, o que será de mim e de você? Então vamos parar de arrumar desculpa para ouvir a voz do Senhor. Vamos parar de murmurar, de falar: mas hoje eu estou assim, amanhã eu estou de outro jeito. Não importa, igreja. Na boca a força, caminhe com o Senhor. Aqui Elias parou ali e pediu a morte. Quantos de nós já não pediu: Senhor, leva-me? Eu não aguento mais, Senhor. Quando a prova fica difícil, igreja, nós sim pedimos para o Senhor nos recolher. Só que o Senhor está falando: não é tempo ainda não. É tempo de permanecer. É tempo de continuar buscando. É tempo de continuar a obra que eu coloquei na sua mão.
E ali o Senhor veio novamente pela segunda vez e perguntou para Elias: Ana, o que tu fazes lá, Ana? Por que tu entras lá? Aqui ele perguntou para Elias: Elias, por que tu estás aí? E o Senhor, ele sempre pergunta para mim e para você quando nós queremos parar, né? Ei, filha, por quê? Não é para você parar. É para continuar. Eu tenho te dado a força. Eu tenho te dado o alimento para você prosseguir. Não há nada que vai te parar. Não há nada que vai impedir do meu propósito acontecer na sua vida. Eu sou contigo. Eu tenho cuidado de você. Tenho tratado cada ferida, cada coisa que tem acontecido. Na sua pouca força, quando você não quer mais vir, eu estou lá te estendendo a mão e te trago até mim. Então não fique, filha, mais, não entre de vez, entre, mas saia, escuta a voz do Senhor, porque o que Deus vai fazer na sua vida é grande. Por isso as ameaças, por isso os levantes e as lutas. Aqui com Elias não foi diferente. Elias bateu de frente com Jezabel. Ele, pela misericórdia de Deus, usado por Deus, ele deu uns 450 profetas. Aquilo irou. Então, Ana, o que você tem feito para Deus não tem agradado o inimigo, mas tem agradado a Deus. Ele está do seu lado, você vai continuar. Deus vai entregar algo na sua mão que vai alegrar muito o teu coração. Você não entende o porquê você está passando isso, mas é um propósito do Senhor. Amém, igreja? E há um propósito na minha e na sua vida. Nada é por acaso. Elias achou que ele estava bem. O Senhor não está nem aí para mim. Eu vou entrar nessa caverna. Aqui eu vou ficar, ninguém vai me incomodar. E conosco não é diferente. Quando estamos na luta, na prova, queremos nos fechar no nosso mundo, queremos nos esconder no nosso lar. E aqui ninguém vai vir. Ei, mas você esquece que o Senhor, ele vai aonde ele quer. Aqui o Senhor, ele acompanhou Elias. Elias caminhou achando que estava sozinho e o Senhor estava com ele. Ei, o Senhor está com você na sua caminhada. O Senhor está com você na prova, na luta, no levante. Quando se levantam contra a sua vida, quando ameaçam a sua vida, o Senhor está com você. O Senhor é com a igreja. E o Senhor está falando, igreja minha, saia desta caverna. Igreja minha, saia dessa prova. Tem prova que vocês ficam porque vocês querem. Não foi eu que mandei. Entra porque não ouve a palavra do Senhor. Não ouve a voz do Senhor. Quando eu digo não vai, vai. Quando eu digo não faça, faça. Oh, aleluia. Deus é tão maravilhoso, igreja. Tão maravilhoso que Ele cuida de nós em cada detalhe. Nos mínimos detalhes, o Senhor cuida. Mesmo quando a gente acha que está sozinho. Às vezes nós somos tão rebeldes com o Pai que a gente ouve o filho dele falar, mas a gente fala, tô nem aí, vou chutar o balde mesmo, né? Só eu faço isso, cada um passa a prova conforme pode aguentar, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Deus não vai dar uma prova para mim igual para a missionária Jéssica. Deus dá uma prova diferente para cada um. Só que o nosso dever é, mesmo na prova, ouvir a voz do Senhor, buscar o Senhor. E aqui o Senhor está falando, saia para fora. Eu não sei, o Senhor tem falado aqui, filha, continua falando, saia para fora desse lugar que você está, ou que você ainda nem está, porque muitos podem dizer, missionária, mas eu não estou. Mas o Senhor sabe que você pode amanhã, mais para frente, querer entrar nessa caverna, querer fugir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quando o Senhor ordenou Jonas para ir, Jonas quis fugir. Ele achou que fugiria da presença do Senhor, da vontade do Senhor. O Senhor permitiu, mas o Senhor estreitou ele. Então não queira fugir não, igreja, porque já foi dito hoje que se esperar o Senhor ir até você, o negócio vai estreitar. Então ouça o que Deus está falando para a igreja se colocar de pé, para a igreja sair dessa situação e adorar o Senhor, fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele também, eu estava ali sentado, o Senhor falou de Josué 1:9, né? Para nós não tememos e ter bom ânimo. O Senhor, ele tem falado, se vocês
estiverem atentos a todos os cultos, há muito tempo, para a igreja ter bom ânimo. Se o Senhor ainda está falando, é porque ainda está faltando bom ânimo. Porque a gente às vezes fica como Elias. Vem uma Jezabel se levantar contra a nossa vida, vem uma ameaça e a gente já teme. A gente esquece o Deus que a gente serve, o Deus que pode tudo, o Deus do impossível, que te levantou, que te curou, que te transformou, que hoje te trouxe aqui. Nós esquecemos disso. E aí a gente se fecha. Aqui, quando eu vi que Elias poderia ter tido uma depressão, eu fiquei imaginando, porque eu já vi muitos vídeos onde muitos dizem que crente não tem depressão, né? Assim eles dizem, mas temos sim. Temos sim, porque esse momento de Elias ele teve e nós temos. Isso não é uma fraqueza, igreja. Isso é algo que a gente, por ser humano, tem. Só que o Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele não deixa a depressão nos parar, a depressão nos matar. Pode vir o vento, pode vir o fogo, o terremoto, mas o Senhor está conosco. O Senhor entrou os 3 hebreus dentro da fornalha. O Senhor entrou com Daniel na cova e a igreja acha que o Senhor não está com a igreja. Se Ele estava lá, Ele está aqui. Então vamos parar de murmurar e de querer dar desculpa. Aqui a desculpa de Elias era porque ele não queria prosseguir, porque eles estavam com medo de ser tirado da vida dele. E às vezes as nossas desculpas é como o pastor disse, é desculpa para não vir. Ai, mas hoje está chovendo. Ai, mas eu estou cansado. Cansado todo mundo está, igreja. Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos as nossas coisas para fazer. Nós não podemos deixar o cansaço do dia a dia parar a obra do Senhor nas nossas vidas. Aqui ele estava deixando medo. E quantas vezes nós colocamos o medo, a situação, o cansaço, o que você passa na sua casa? Você acha que Deus não está vendo o que você passa na sua casa? Ele está, mas na hora certa Ele vai agir. E aí a igreja acha que, eu estou passando uma situação, vou ficar em casa de braço cruzado chorando, vai resolver o quê? Temos que buscar, já foi dito, para nós buscarmos o Senhor. É quando a gente está nessa situação que o Senhor quer ver a igreja buscar. Só que quando a igreja se encontra diante de uma ameaça, a igreja quer parar, a igreja quer desistir, a igreja quer arrumar desculpa para não buscar o Senhor. E o Senhor está falando, para com isso, igreja, saia dessa situação, saia para fora que eu vou te mostrar algo novo. É tempo de nós ouvirmos e vermos o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O Senhor não chamou ninguém aqui para entrar na caverna, fechar a pedra e ficar lá só esperando acontecer, não. Nós temos que ter atitude. O Senhor faz o impossível, nós fazemos o possível. Não dá para mim falar, Senhor, o Senhor sabe tudo que eu estou passando, você sabe, filho. Eu sei tudinho. E eu sentar ali e falar, então tá bom, Pai. Quando o Senhor fazer, né? Eu vou me alegrar. Não, igreja, vamos nos alegrar, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor entregou o único Filho dele pelas nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. O Senhor, mesmo com a nossa pouca força, cuida de nós, cuida dos nossos, cuida da nossa casa. Enquanto você está aqui adorando, buscando, às vezes até sem força, sem vontade, o Senhor está lá trabalhando. O Senhor está dando livramento. O Senhor está curando, está transformando situações. Então vamos glorificar, porque Ele é misericordioso. Ele é bom, Ele merece, nós não merecemos. Porque nós somos às vezes tão ingratos. Como o Senhor foi dito essa noite da ingratidão. E eu vejo sim, um povo de Deus ingrato, como foi lá na época do Egito. Na época do Egito, o Senhor abriu um mar para eles passar. O Senhor mandou maná do céu. Eles foram ingratos, mas hoje não é diferente. Parece que quanto mais o Senhor faz para a igreja, mais a igreja se torna ingrata. Mais a igreja quer sentar em casa, ficar assistindo a net, sei lá o que a igreja assiste. E o Senhor não chamou ninguém para isso. Foi falado dos que voltaram para agradecer. E muitos não voltam nos dias de hoje. Quando recebe a bênção, dá as costas sim para o Senhor. É duro, igreja, ouvir isso, mas é a realidade dos crentes. Só querem receber. Quando recebe, depois eu volto, Jesus, quando eu precisar de mais alguma coisa. O Senhor não é o mordomo de ninguém. Nós temos que ter a obrigação sim de estarmos na casa do Senhor para servi-lo com amor, com alegria. Não por ter alguma coisa em
troca, mas sim porque Ele merece, porque Ele nos amou primeiro. E a igreja continua nisso. Recebi a bênção, daqui um ano eu volto. Se apertar, né? Deus abriu a porta. Peraí que agora eu vou trabalhar muito, eu não vou ter tempo para o Senhor. Ei, igreja, brinca com meu Deus, não. Que Deus, Ele dá, mas Ele também tira. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E o Deus não está se agradando dessa história que Ele dá, e a igreja não vem agradecer, a igreja não vem adorar, a igreja fica em casa esperando só Deus sabe o quê. Ei, igreja, se Jesus voltar, foi dito essa noite que muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas Ele vai dizer apartai-vos de mim. É isso que a igreja quer ouvir? Porque é o que a igreja está fazendo. Eu vou buscar. Aí enquanto o Senhor não dá, dá aqui. Quando o Senhor dá, mas agora eu estou tão cansado. Mas agora está chovendo. Mas agora eu tenho tanto problema para resolver. Mas agora, e o Senhor vai ficando. O Senhor vai ficando lá atrás e Ele não está se agradando. Aí na hora que o Senhor começa a fechar, o Senhor começa a deixar acontecer, aí corre para os pés do Senhor. Para a glória dele, Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de mim, de você. Porque se Ele não tivesse? E na hora que volta, fala, quer o quê? Senhor, me ajuda. Ele dá as costas também. Pensa o Senhor virando a face dele para a igreja. É duro, igreja. Mas nós temos que nos atentar. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu sempre questiono. Porque eu falei, Senhor, mas vai estar... Tenho certeza que só a igreja... Mas é para a igreja mesmo que o Senhor quer falar. O Senhor está falando que quanto mais Ele usar os profetas dele para poder acordar a igreja, vai ser bom, porque a igreja tem ficado dispersa. A igreja não tem visto e ouvido o que Deus tem falado. Porque a igreja vem, recebe e vai embora. A igreja vem, senta e fica como se estivesse num estátua aqui. E o Senhor Ele não quer estátua, porque por isso mesmo Ele diz que não pode ter idolatria. Porque o povo adora as estátuas. Nós não estamos aqui adorando uma estátua, nem estamos aqui para ser estátua. Estamos aqui para adorar o Deus vivo, que merece. E por isso nós temos que dar o melhor. Aqui Elias, ele estava cansado, sim. Com medo, sim. Só que ele ouviu o Senhor. E às vezes eu e você nos cegamos espiritualmente, como a palavra de Emaús, né? Que ficamos cegos espiritualmente, porque deixamos o medo, o cansaço, a perseguição, a luta, tudo que acontecer, nos parar e não vir buscar o Senhor. Igreja, é tempo de achar tempo para o Senhor. É tempo de buscar o Senhor verdadeiramente. Não é só quando você tem um tempo. Você tem tempo sim para o Senhor. Só que o tempo que você tem para o Senhor, você usa para outras coisas. Você usa para fazer qualquer outra coisa. Menos para vir para a casa do Senhor. Aí muitos dizem, mas eu posso buscar na minha casa. Até pode. Mas se não fosse, a igreja não fosse algo que nós devíamos estar, o Senhor não tinha mandado Pedro edificar a igreja dele. Porque aí você poderia, eu e você, cada um ficar na nossa casa. Porque aqui é o lugar da comunhão com o Senhor. Aqui já foi dito que é o hospital do Senhor. Aqui o Senhor, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, discernimento, nos renova, nos ensina e nos trata. E o Senhor está nos tratando, igreja, nessa noite. Ele está renovando as nossas forças para algo que tem lá na frente e a igreja ainda nem sabe. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você já passou, por esses dias todos, é um propósito do Senhor para Ele renovar a força da igreja. Porque vai vir sim uma coisa boa. Mas se eu e você não estivermos renovados, não estivermos preparados, como é dito, temos que estar preparados todos os dias, mas não estamos. Não estamos. Nós nos preparamos para tudo, menos para o Senhor. Viemos para a igreja já pensando em voltar para casa. Nem chegamos na igreja, já estamos pensando, já acabou o culto? Já é a hora de eu ir embora? Porque está com a cabeça lá, um problema. Ei, e Deus? E o Deus que você serve? Você não consegue tirar 2 horas que seja para poder focar em Deus, unir o pensamento ao Senhor, ter uma comunhão com o Senhor. Aqui Elias, ele tinha, por isso que ele era usado dessa maneira, que é lindo como Elias foi usado. E aqui ele teve o medo, mas quando ele ouviu a voz do Senhor falando, saia para fora,
depois do vento, do fogo e do terremoto, ele saiu. E o Senhor renovou ele. O Senhor renovou ele porque o Senhor já tinha uma obra para ele fazer. Deus tem uma obra na vida de cada um. Deus tem algo para cada um fazer. E por isso que a gente passa por tantas lutas e tantas provas. Mas não é para murmurarmos, e sim para glorificarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. E o Senhor ele vai renovar a igreja dele, porque ele tem algo para fazer. Ele tem algo para trazer e entregar na mão da igreja. E todos que aqui estão vão ter que ser renovados para fazer, para estar preparado para a próxima batalha que vai ser travada. Nós somos os obreiros. Foi dito que nós temos que ser bons obreiros. Mas como? Buscando, nos revestindo, estando aqui. Vai chegar um povo que vai vir cheio de feridas, um povo que vai vir cheio de espinho. E como que vai estar os obreiros do Senhor dentro da caverna? Como que nós vamos ajudar o Senhor a tratar? Por isso que o Senhor está tratando com a igreja. Por isso que o Senhor está renovando a igreja dele. Para quando ele cumprir o que ele disse que vai fazer, porque ele vai, porque ele é Deus e ele faz, a igreja está preparada, o povo está renovado. Vamos receber as pessoas, vamos tratar as pessoas assim como Deus nos direcionar. Mas pensa o povo chegar e a igreja está dentro da caverna de braço cruzado, Senhor, me leve. O povo vai ficar como? Nós somos os exércitos do Senhor. O Senhor nos levantou para levar a palavra dele, para poder levar o evangelho dele àqueles que precisam. Vão chegar muitos necessitados, igreja. Vão chegar muitos que vão precisar que Deus use as nossas vidas. Mas para Deus nos usar, nós temos que ouvir a Ele. Nós temos que buscar. Não dá, igreja, para buscar em casa. Não dá. Em casa nós estamos entrando dentro da caverna. Estamos cada vez mais fechando a porta do nosso quarto, mas não para orar, e sim para se fechar. Aí vem sim a depressão, vem sim tudo que tiver para nos parar. Aí você perde a sua força, você não consegue mais vir, você não consegue mais falar, não, hoje eu vou. Aí você levanta, todo preparado para ir, aí vem, acontece tudo e você não tem forças para vir. Porque você está tentando fugir do Senhor. Você está se trancando dentro dessa caverna. E o Senhor está falando, ei, igreja, não entra na caverna não. Saia para fora. Porque é aqui fora que eu tenho algo novo para fazer. É aqui fora que eu tenho para entregar. É aqui fora que eu vou fazer. É aqui fora que eu vou curar, que eu vou batizar, que eu vou levantar. Não é dentro da caverna. Amém, igreja? Mas a caverna é intimidade. Então possa ser que a minha caverna e a sua caverna também possa ser um momento que Deus está requerendo de nós para termos intimidade com o Senhor. Então não use esse momento que você querer só para você ficar com pensamentos, com as coisas que não é de Deus. Eu sempre brinquei com a missionária e falava para ela, como diz os pastores, a nossa mente tem que estar sempre cheia do Senhor. Todos os momentos nós temos que estar orando, temos que estar louvando, temos que estar adorando em pensamento, porque se a nossa mente ficar vazia de Deus, o inimigo vem e ele faz a bagunça que ele quer. Só que Deus está dizendo, sai para fora, igreja, porque eu não vou permitir fazer nada disso, eu não vou permitir você parar, eu não vou permitir que uma muralha te deixe parado, que te deixe estacionado. Eu te trouxe até aqui para você fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Eu trouxe hoje vocês aqui para levantar um por um, para colocar de pé o meu exército. Oh, aleluia. O Senhor vai levantar pessoas nessa noite. O Senhor vai renovar pessoas. O Senhor vai tirar pessoas de dentro de uma caverna que faz tempo que essa pessoa está. Mas o Senhor está dizendo, chega, hoje você sai para fora. Hoje eu vou fazer algo novo. Somente escute a minha voz. Somente dê ouvido para o meu espírito, que você vai sair dessa caverna, vai sair renovado e vai sair com algo maravilhoso para fazer. Porque aqui no 15 diz, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. Quando eu li esse versículo, o Senhor disse assim para mim, filha, é para os meus filhos, que há tempo entrou na caverna. E o Senhor está dizendo, ei, volta para o mesmo lugar que você parou. Ei, volta a fazer aquilo que você não faz mais. É para voltar, porque o Senhor vai te
de volta para aquilo que Ele tem de melhor para fazer na sua vida. Porque não era nem para você ter entrado, mas já que entrou na caverna, saia para fora e retorna para a presença do Senhor para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer e para de fugir. Porque o Senhor não está mais agradando desses crentes fujão, que toda hora quer fugir do Senhor. Toda hora, não, eu não, eu não quero mais. Mas aqui ele em nenhum momento perguntou para Elias o porquê. Em nenhum momento ele está perguntando para a igreja se a igreja quer. Ele está falando, ele está ordenando a igreja a sair para fora, a voltar no mesmo lugar que você parou, porque é neste mesmo lugar que ele vai te levantar. Amém, igreja? Até aqui que o Senhor me deu. E as palmas louvam ao Senhor. Porque quem fala é o Espírito Santo, né? Deus, Ele é maravilhoso. E quanto mais Ele ama a igreja dele, mais Ele corrige, né? Mais Ele chama a atenção. Que a igreja leve essa palavra, que a igreja ouça primeiramente a voz do Senhor, todas as vezes que o Senhor está falando com a igreja. Porque antes de o Senhor levar Jesus a vida daqui, a igreja tem que ouvir o que o Senhor está falando. A igreja tem que sair da caverna. A igreja tem que se colocar de pé e parar de ficar sentado esperando só Deus fazer e não fazer mais nada. Amém? As palmas louvam o Senhor e eu agradeço.